Hoje é 16 de fevereiro de 2014, nós estamos aqui na residência da minha tia Juca, Julieta Arruda Monteiro, Távora Arruda Monteiro, aqui em Fortaleza, Ceará. E eu vou fazer uma entrevista com ela. Ela é irmã de meu pai, eu sou Ana Margarida Arruda Rosenberg. Bom, tia Juca, eu gostaria primeiro que a senhora falasse dos seus pais e dos seus irmãos e um pouco da sua infância. Bom, nós morávamos em Baturité, não é? Tínhamos que estudar fora, em Fortaleza, mas eu mesmo, tudo foi em Baturité. Fui muito apegada a meu pai, porque ajudava ele no trabalho dele, do banco e tudo, que ele era lento ao escrever, não é? Dominava uma máquina naquele tempo de escrever, mas a mão assim, ele era lento e eu fazia todo o trabalho que ele queria. Depois conseguimos a minha nomeação para o INSS e APC naquele tempo, comerciários, e que tinha um posto de atendimento em Baturité. Trabalhei lá alguns anos, depois eu saí. Aí a vida era muito boa, porque a prioridade da vida era a religião. E a união da família vinha atrás dessa cultura religiosa. Tudo a gente fazia. Minha mãe dava esmola a velhos e botava a gente até sentado na janela dando esmola. Toda sexta-feira, todo idoso velho que passava lá em casa pedindo esmola ganhava alguma coisa. Tinha dentro de casa o hábito normal de dar almoço a 10 idosos, em mesa separada, mas almoço normal, como se fosse da família. E nós fomos criadas nesse ambiente. Se estava doente, ela ia atrás de ir visitar, mandar médico. Tinha um médico que morava de frente à nossa casa, que era do Serviço Nacional de Peste, que era só pedir a ele, ele ia lá. Olha. Como era o nome dele, a senhora lembra? Doutor Vitoriano? Não, era outro. Doutor Edmundo era médico. Edmundo Vitoriano morava vizinho. Morava vizinho. Doutor Edmundo morava vizinho, era médico e atendia a família todinha. Tinha consultório. Certa vez foi uma idosa lá em casa, muito doente, e ela chamou, a empregada disse, vá atrás do doutor fulano, deu o nome dele lá, esse, que eu estou pedindo para ele atender um velho. Aí ela voltou e disse, dona Noemi, só tem de médico na cidade o doutor Edmundo. Ela disse, pois vá pedir a ele, dona Noemi, porque ele... Aí ela foi, chegou lá, ele estava atendendo a pessoa, diga para minha comadre que eu estou terminando essa consulta e vou já ver. Quando lá, ele foi na casa da criatura, quando voltou, ele entrou lá em casa e foi dar satisfação a ela, apesar de toda a intriga e questão política, não é? Questão política. Eu acho que o Raimundo Luiz está chegando, mas ela vai atender, mas dizer para ele para aguardar que nós estamos aqui na entrevista. Dona Judite! Estou chamando. Então, aí o doutor, uma vez a Mazé teve um problema de uma eczema. Então, vamos. Peraí, tia Juca, porque senão atrapalha. Dona Judite... Não, eu acho que é... Olha, vem aqui, por favor. Deve ser meu irmão. Não, mas a senhora disse para ele que ele aguarde aqui, que eu estou fazendo uma entrevista. E assim que ele pode aguardar aqui na varanda. É o Arruda, meu irmão. Ah, bom, disse que o senhor aguardasse... Não, mas é aqui na varanda. O senhor vai entrar, o senhor vai aguardar porque ela está fazendo a entrevista agora, viu? Pronto, tia Ju. Mas eu queria saber, era assim, a vovó e o vovô, que eram os pais da senhora. Quantos filhos tiveram? A senhora é a quinta?
Sua É igual a minha, eu sou a quinta lá de casa. 4 acima e 4 abaixo. Então, eu sou a quinta também. Só que Eu nasci no Pará. Isso que eu queria saber. A senhora nasceu no Pará. 19 de maio de 1927. Isso, 27. Eles, na época eles moravam lá, com o tio Zeca. O papai trabalhava. Tinham vindo de Portugal. Tinham vindo de Portugal. É. E o tio Quelé nasceu aqui em Fortaleza. Aí eles foram para o Pará. Foram para o Pará. E a senhora nasceu lá. E depois voltaram para Baturité. E lá se fixaram. Lá com a vovó. Na casa, toda a vida foi na casa Na casa da sua avó, que é a minha bisavó. É, na casa da vovó. Certo. A vovó ainda tem lá uma mesinha. Sim. Que em cima dessa mesa eu me admirava muito, porque o papai não fumava e nem ninguém fumava. Sim. E a minha avó fumava, a mãe Mento. A mãe Mento. A mãe Mento fumava e tinha aquela mesinha que tinha fósforo, tinha... Charuto era? Charuto, ela fumava charuto? Charuto e tudo. Fale um pouquinho da mãe Mento, como é que a senhora se recorda? É muito pouco, só o maior respeito que naquela época a menina tinha filho, na casa tinha a idoso, né? A mamãe dava almoço diário a 10 velhas idosas que iam lá em casa todo dia almoçar. Sim. E o papai dizia, por que não manda a Bem também, que era empregada? A Bem já estava lá nessa época? Já estava lá nessa época. Não manda deixar, eu garanto a senhora que eu vou. Não, porque a velha não come, os filhos comem, os netos, mas ainda ela não come nada. Isso. Tem que comer aqui em casa, sair alimentada para ir para casa dela. E a tia Elisa? Isso era diário. A tia Elisa era uma criatura muito mística. Ela se trancava no quarto dela rezando, né? E ela tinha os horários de reza, porque a mamãe e a tia Elisa iam à missa todo dia. Ela era irmã da mãe Mento. Era irmã da mãe Mento, a irmã mais nova, pelo menos até o ponto onde eu sei. Tia-avó da senhora. Era, tia-avó. Agora, ela vigiava a gente. Era solteira, nunca casou. Nunca casou. Essa história de namoro com um rapazinho na rua, tudo isso, ela dava conta de tudo. Viu? Mas ela tinha o quarto dela e ela tinha as horas de oração, né? De recolhimento. A tia Elisa tinha um santuário no quarto. Aí os meninos eram recomendados a não fazer zoada, porque era a hora das rezas dela. E o tio Ananias? O tio Ananias, ele não se metia na vida da gente, nem do papai, nem nada. Se era uma coisa muito... Mas o que a senhora se lembra dele? Mas o tio Ananias era um homem místico, respeitado, entendeu? Ele era disponível para suprir todas as necessidades da família. Nós ganhávamos do sítio dele banana, laranja quando tinha e o leite diário. Nunca faltou. Foi uma ajuda importante. E a educação também, né? Que ele facilitava. A educação no colégio. Não facilitava não, as freiras não cobravam. Então. Raramente uma bobagem, uma coisa assim. Mas não cobravam. Por causa do tio Ananias, que ele era muito religioso. Ele foi quem fez o colégio e manteve as freiras um bocado de tempo. Colégio das Salesianas de Baturité, que a senhora estudou lá. Também. E a senhora foi alfabetizada aonde? Como eu foi? Eu fui alfabetizada em Baturité, nas Salesianas. Nas Salesianas. Depois a tia Mimosa veio para aqui, para as Doroteia, e botou uma vaga nas Doroteia à disposição do papai. E eu vim para cá, mas para mim foi o maior fracasso. A senhora estudou nas Doroteia daqui? Estudei, não sabia. Doroteia aqui em Fortaleza no 2º ano primário, 2º e 3º. Aí depois me tiraram. Aí voltou para Baturité? Voltei para Baturité. Tia Mimosa que a senhora está falando é a irmã do papai que era Doroteia. Doroteia, irmã do tio Ananias também. Estava aqui em Fortaleza. Então colocou à disposição e fui eu. Sim. E a senhora não gostou por quê? Não, porque era muito isolada. Era interna? Era interna. Sim. Entendeu? Muito isolada. Mas em Baturité a senhora morava com o vovô e a vovó? Eu fui uma época, mas coisa muito ligeira, interna. E depois fiquei só no semi-interna que chamavam, né? Semi-interna. Não, porque a gente não almoçava lá. Ai, não almoçava lá? Não almoçava.
Sim, aí conte mais como é que foi a sua adolescência e depois que casou, quando casou-se com o tio Monteiro. Mas aí eu já era professora. Sim, a Mas senhora nunca terminou lá, né? Terminei lá o curso normal. O curso né? normal para ser professora. Professora. Aí eu ajudava muito o papai no banco. Eu levava o papai para o banco, ficava lá no banco com ele. Depois o INSS, que era IAPC naquele tempo, abriu uma agência em Baturité pelo prestígio do Armando Falcão, que era de Baturité. A origem do Armando Falcão era em Baturité e a amizade dele com o tio Ananias era enorme, né? Abriu essa agência. Aí que botou o papai como gerente e me botou funcionária secretária, lá. né? Aí eu entrei muito nova, né? Por isso que a senhora aprendeu muita coisa e depois foi uma excelente funcionária, né? No INSS. Como fui funcionária boa no INSS. E a primeira virtude era saber tratar o segurado. Porque Isso aprendeu com a vovó, né? aprendi E com o vovô. com o vovô e também com a convivência que a gente tinha. E fale dos seus irmãos, 9. O mais velho. Os meus irmãos Diga aí tinham o pela Ed, ordem. que estudava aqui em Fortaleza, né? Estudou no liceu, não sei por onde. Morava aqui com a Cearense. tia Julinha, parece. Uma época com a tia Julinha, né, Ramilene? Morou com a vovó. Também. Sim, ele depois, mas não, Depois que foi pra tia Julinha. Com a mamãe é que ele saiu de lá. Foi. Né? Ficava mesmo Era até ali na Foi. General Sampaio que a tia Julinha morava lá. Entendeu? Sim, o mais velho papai. O papai. Que morou em Portugal uma a época com o Livra vovô. e a Dudu, a Livramentinha e a Dudu. Depois é a tia eram Livra internas ou é a tia a Manu? Livra. Segunda? A Livramentinha, a segunda. Certo. Aí depois vem a Dudu, a Maria de Lourdes. Sim. Que estudavam interna na Salesiana, apesar de morar em Baturité. Que fez agora 90 anos, né? Que tem a festa muito bonita, a tia Malourde. Ah, é a Dudu. É. Entendeu? E depois dela vem o Quelé. Depois do tio Kelé, a senhora é a quinta. É, sou a E quinta. depois? Aí depois vem o Zequinha, que morreu. Aí depois da senhora é o Zequinha? Era o Não, Zequinha. é o Zequinha, né? Depois da Zequinha. senhora. É. A Aí, senhora se lembra dele, não? pouca coisa. É, ele morreu, ele tinha que idade quando morreu? Pequeno. Era Pequenininho, mas pequeno, assim, infância. 2 anos, 3, por aí? Não, maior. Maiorzinho? Maior. E a senhora sabe de que foi que ele morreu? Não sei não. A vovó sofreu, hein? O Zequinha tem até lá em Baturité. Tem uma foto com a fotografia perninha dele com perna cruzada. cruzada. É, eu me lembro dessa Porque a foto. mamãe cuidava Acho que ele tinha uns muito. 4, 5 anos ali, né? A mamãe cuidava muito dos filhos e a preocupação era que andassem bem limpos, não era Sim. nem bem limpos, Sim. entendeu? E ela não admitia menino sujo, não. Sim. A vovó, né? A vovó Depois- era muito vaidosa. Agora, o tio Ananias era assim uma criatura muito... Basta dizer que ele não vendia leite, né? O leite lá de casa vinha do tio Ananias. Não Sim. sei se pagava, não sei. Eu desconheço. Acho que não. Não, Mas a Rosinha distribuía o leite na porta da casa dela. A Rosinha, que foi criada pelo tio Ananias, né? Sim. Quando os velhos não iam receber o leite logo, ela fervia, porque depois iam tirar a esmola, para não estragar o leite e dizer que se distribuía o leite podre, né? Isso. Aí, quando o leite estava morno, eles derramavam na coxia, dizendo que estavam dando leite estragado a eles. Derramavam na coxia, a coxia ficava toda branca de leite. E a senhora foi testemunha disso aí? Fui testemunha disso eu fui. Sim, a senhora falou até o Zequinha, voltando agora para os irmãos. Depois- E depois do Zequinha Zequinha, veio a Tereza, né? tia Tereza. A Tereza. E Depois a depois- Mazé, o Juarez e o Eurico. 9, são 9. São 9. É. Não, a senhora tá em qual? Ela é a quinta, Todo é igual a meio. mim, é a quinta. Tô no meio. Tá no meio, exatamente no Depois meio. de quem? 4 acima e 4 Tio Quelé. depois do Quelé. Depois do tio Quelé. Depois de Quelé e depois da senhora? Agora, ontem... Depois vem o Zequinha que faleceu, eram 10. Tia Tereza, depois da tia Tereza, tia Mazé. Agora, E o tio Eurico? O Quelé estudava nos Salesianos. Aí ele nunca foi apaixonado por estudo, só por danação, porque ali era danado. E
a Tereza casou, veio para aqui, para Fortaleza. Aí a casa da Tereza ficou a hospedaria da família Arruda de Baturité. Porque A tia Tereza casada com o tio Nelson. Nelson. E o Nelson era muito amável, muito acessível, morava ali na Barão do Rio Branco. Me parece que era 1338, qualquer coisa assim, o número, né? Na Barão do Rio Branco, na Solon Pinheiro. Solon Pinheiro, é. Solon Pinheiro. Barão do Rio Branco Era lá, vovó. Adelina. A Adelina, naquele prédio, né? Onde Que eu hoje nasci. hoje é o Santander. É, onde eu nasci. Hoje é o Santander, lá. Sim, é. Defronte, naquela época, defronte, onde hoje é o Banco do Brasil, ali na Barão do Rio Branco, era a Faculdade de Odontologia e Farmácia. A faculdade ainda não existia, Sim. aquela lá não, mas estava sendo arrumada. Sim, aí volte para a tia Tereza. Aí vinham de Baturité os irmãos e a tia Tudo Tereza pra casa da hospedava. Tereza, é. Inclusive o Juarez morou lá, o Quelé veio, o Nelson arranjou um emprego para ele Quer lá. dizer que os irmãos ajudavam uns aos outros. Ajudavam. E esse foi o ajudavam. exemplo que deixaram para nós, né? E que exemplo, né? Exatamente. O acolhimento e tudo. Agora, época de férias, na casa da mamãe tinha uma coisa que encanta a gente ainda hoje. A família da tia Delina, Livram, Maria Alice, aquele Zita, Que era a sobrinha, Mimosa e tudo. sobrinhas ia do passar vovô. férias em É. Baturité. E era uma maravilha pra gente. Agora a gente não podia sair muito. E ali naquela pracinha, perto lá de casa. Valdemar Falcão, né? Não é aquela pracinha? Continuou com os netos também, né? É, o neto também. Continuou com os netos. Continuou. Porque nós todos Os passamos, os hábitos continuaram. É, a vovó era formidável. Os hábitos. E era uma beleza. A mesa, que era enorme, tinha bem 3 metros ou mais de Mais de 3 metros, deu comprida. 5. A mesa era cheia, entendeu? De uma ponta a outra. E a mamãe nunca se queixou de nada, nem de zoada. Vovó era Nem fantástica. de zoada. Agora em fevereiro foi o aniversário dela, né? Dia 9. Dia 9 de fevereiro. Acho que foi. Foi. Agora a Tereza que tem uma memória maravilhosa, viu? Eu não tenho assim, não. Mas de estudo era no Colégio das Freiras, né? Quem era mais estudiosa lá? O papai era estudioso? Não, teu pai nem se fala, mas o teu pai veio cedo. pra Veio aqui, pra cedo, era o Fortaleza. mais velho, bem mais velho. Nós ficamos em Baturité. Todo mundo não arranjou emprego na Light? Sim. O Chico, o Zé Imar, o Papai teu também, pai. O papai teu também pai trabalhou lá na Light. Trabalhava na Light por causa do. Como era o nome dele? Eu sei O quem é. diretor de lá, Que namorou com a nossa tia. a Maria Alice. Com a Bibi. Namorou com a Bibi. Era o diretor da Light. Depois eu me lembro. É, eu não sei o nome dele, mas eu sei dessa história. Eu não sei. Namorou era com a Bibi. diretor e arranjava emprego pra todo mundo na Light. É. A Luísa, o Tio Ananias fornecia, o maior negócio do Tio Ananias Era naquele tempo era a lenha, porque ele fornecia toda a lenha lenha da que Light. queimava na Light. E o papai controlava os negócios dele, os vales, as coisas e tudo, porque o Tio Ananias nunca deu um cheque que dissesse não tem dinheiro, porque o banco lá, a cooperativa, que naquele tempo era cooperativa, não era banco, né? Era cooperativa. O papai respondia por tudo. Era E o cooperativa. Tio de Ananias Baturité. dava sem saber se tinha saldo ou se não tinha, se era para pagar ou se não era. O papai pagava, porque depois se entendia com ele. Agora lá em casa nós tínhamos o leite que vinha de lá, da casa do Tio Ananias, todo dia. Tinha as banana que vinha do sítio. O Nós vovô vamos era... ali. Manga, né? Manga à época. Na né? época da manga. É. O vovô era muito ligado ao Tio Ananias, Muito, né? mas Porque era, muito mesmo. era o irmão mais moço. Era o irmão mais moço e o Tio Ananias tinha toda a confiança, soltava cheque à torta e à direita e o papai pagava. A senhora se lembra dos outros irmãos do vovô ou não se lembra? Que tinha os mais velhos que o Tio Ananias, tio Zeca, no Rio de Janeiro. tio Jeremias. O tio Zeca no Pará, não é? A senhora se lembra dele? Não, fisicamente até que eu me lembro, que eu morei no Rio de Janeiro e o tio Tio Jeremias Jeremias. ainda era... Até eu me lembro do tio Jeremias. Agora, o tio Zeca no Pará, eu não sou paraense, É.
A senhora é Entendeu? paraense. Papai foi para trabalhar com ele, depois Voltou. O tio Eurico, a senhora chegou perto. Tio Eurico. Não tenho ideia muita dele, não. Tio João também não, né? Não, o marido da tia Julinha, como era o nome dele? Da tia Julinha é o... Morava dentro lá em casa. Ele... Ah, não, o marido da tia É Julinha. o João. Não, o João é mais o pai velho. do padre Detinho. É, o João é o mais não, velho. O João é do É padrinho. o mais velho. Esse... O da tia Julinha é o tio menino. Zeca, não? Não é o Zeca, é não. do Pará. Depois eu me lembro, eu sei É demais. o da tia Julinha. É, que morava. Bom, a senhora deve ter se naquela lembrado. casa Em frente, em grande. Eu tô frente. esquecida, É. era em frente, de frente. Depois os protestantes compraram aquele terreno e fizeram aquele culto religioso vizinho à casa do Titoinho. Tio Toinho, ah, eu me lembrei na hora. Comerciante em É Baturité. Antônio, Titoinho. Que era comerciante em Baturité. Que tem a tinha um história que ele era armazém. comerciante, que vieram, na época de uma revolução que houve no Crato, que eles vieram de lá, vieram saqueando tudo, na época do Ascioli, e diz que a prateleira que tinha, papai contava essa história, a prateleira que tinha um Cristo lá, uma imagem, eles respeitaram. Tem essa história aí, Tinha né? outra coisa que, por exemplo, Na Guerra dos Ascioli. na época das quermesses, da festa da padroeira, da festa de Santa Luzia. De Santa que Luzia era e ali, Nossa Senhora lá da embaixo. Palma, era o- Nossa Senhora da Palma, Palma e- padroeira, a mamãe se encarregava da festa, né? E fazia retreta, fazia Aí aquelas tinha um partido coisas vermelho. todas. Era o vermelho e encarnado. Não, É encarnado que mas- chamavam, e azul encarnado. Azul encarnado, mas esse era quando era lá, lá na Na Praça Matriz. Santa Luzia. A senhora foi Miss? Não. Que a senhora era muito bonita. Não, mas nunca Eu fui. já vi pelas Não, fotos gente que a não senhora era entrava, não. muito A bonita. gente não entrava muito nessas disputas, não, porque tudo era lugar para os outros, né? Nós íamos sempre, que a Trabalhar. mamãe tomava conta, no último lugar. As preferências eram do pessoal. E quais eram as famílias mais amigas? Eu sei que a família da TT, da dona Neila. Sim, A senhora era muito amiga dela, né? Era da dona da Neila? Neila, eu sou até comadre dela. Pois é. sou A senhora é madrinha de do quem? De qual deles? Do Augustinho? Do Augustinho. É? Porque são três lá, né? Tem a TT, que é a mais Tem velha. dois Tem o meninos. Augustinho Chiquinho, né? É o Chiquinho, que é o mais velho dos meninos, e o Augustinho, que é o mais É. novo. São três. São A TT é da minha idade, foi minha Outro amiga. dia a Tetê tava lá na festa que eu fui aí. É, Ela ela, no casamento ontem. Não tava. ela tá no casamento. Facebook, a TT. Ela estava no casamento. Tava no casamento, ela veio falar comigo. Sim, fale um pouquinho da vida da senhora depois que veio pra cá, pra Fortaleza. Não, Do eu, tio A Monteiro. senhora Não. conheceu o tio Monteiro como? lá em Baturité, Lá em Baturité. na nossa casa, o Monteiro tinha um irmão que tinha um sítio em Baturité. Ah, é? Por lá de Pacuti, por acolá. E morava em Baturité, onde hoje é aquela casa, ainda é ali, que era do doutor Edmundo, era não sei o que, só tinha gente rica, que tem aquele terreno enorme do lado, na mesma calçada lá de casa. Ah, sim, onde morou o Zé Ricardo? Ali naquela casa Sei, grande, né? Hoje é uma escola. que dá para Sei, trás, dá vamos para supor, outra é. rua, lá de trás. Depois E que morou ainda lá, foi- pega o sítio lá, não é? Vizinho, em frente ao Tinanias, mais ou menos ali, né? Era de frente, mais ou menos. E ali. quem morou vizinho foi o Custódio, o cunhado do Tinanias, né?